Faz um ano que eu tenho esse vestido e eu nunca usei. Talvez essa seja a minha chance. Olá pessoal, eu sou a Paloma e hoje eu estou aqui morrendo de calor para contar para vocês a minha opinião final e uma breve resenha de Não Namore Rosa Santos, da autora Nina Moreno. Eu recebi esse livro em parceria com a plataforma 21 e eu fiz aquele mesmo esquema que eu ando fazendo nas últimas resenhas aqui do canal. Então eu fiz um pequeno vlog de leitura lá no meu Instagram. Me sigam se vocês quiserem saber um pouco da minha opinião parcial. Eu acho que dá pra entender melhor a minha opinião final se vocês souberem o que eu senti no meio do livro. O meu arroba tá aqui embaixo na descrição, é só vocês me procurarem lá no Instagram que vocês vão me achar. Mas hoje eu vim contar pra vocês a minha opinião final. Eu terminei esse livro ontem, então eu já sentei aqui hoje pra ver se eu consigo gravar e falar tudo que tá na minha cabeça, porque geralmente eu esqueço de falar várias coisas. Não Namore Rosa Santos vai contar da Rosa Santos, a nossa protagonista. É uma garota cubana-americana que vive com a sua avó, a sua abuela. E esse livro vai contar a história de uma maldição que existe na família dela, onde os homens da família Santos são sempre levados mortos pelo mar. Então a Rosa tem que evitar se apaixonar, porque ela sabe que se ela se apaixonar por um homem, ele vai ser morto pelo mar. E também nós temos a questão da Rosa e da sua vida, ela tentando descobrir a sua identidade como uma garota cubana-americana e também o seu futuro. Eu acho que essa é uma sinopse bem simples de um livro bem simples. Eu achei que eu fosse receber alguma coisa, recebi outra. Eu estou chegando à conclusão com as últimas resenhas que eu tenho feito aqui no canal que eu tenho que parar de ter expectativa nos livros e parar de tentar adivinhar do que é que eles vão falar, sabe? Simplesmente ler sem qualquer tipo de expectativa, porque eu acho que é isso que talvez esteja me prejudicando. Mas sendo bem sincera com vocês, eu li ontem, então, um dia de leitura, só que o livro não fluiu, então eu achei um livro bem arrastadinho. Mesmo que ele seja um livro simples, eu achei que a história não tinha um objetivo concreto nos primeiros 70%, então foi muito difícil de me concentrar. Pode ser porque as condições externas, né, as condições da minha vida não estavam deixando eu me concentrar no livro, claro que pode, porque ontem foi um dia bem agitado pro mundo literário no geral, então eu estava meio distraída. Tive que colocar minhas armas pesadas pra ação, então eu tive que bloquear meu celular com o Forest, tive que fazer sprints de leitura, me isolar de todo mundo pra ver se a leitura fluía, porque não estava acontecendo. No final, lá pro 70%, a história deu uma melhorada, então a minha nota final, que eu já vou falar logo no início aqui pra vocês, foi de 3 estrelas. Fiquei com dó, sabe, de diminuir. Não fluiu, não foi o que eu esperava, não foi um livro que eu gostei muito, mas ainda assim eu fico com dó de diminuir, porque ele tem a sua contribuição pra comunidade literária, e é isso que eu vim falar aqui hoje pra vocês. Então o livro vai contar da Rosa, como eu falei, vai contar dessa maldição da família dela, vai contar do futuro que ela tem que escolher, só que eu acho que a autora se perdeu completamente na história, nos primeiros 70%, porque a história não tinha um objetivo. Você sabe que essas coisas existem porque a autora cita essas coisas, então você sabe que a família dela passa por dificuldades, tanto que ela mora com a sua abuela, mas a mãe dela também tem uma situação meio complicada com a família, com a cidade onde elas vivem. Você percebe que a Rosa está perdida, ela não sabe a sua identidade, ela não se considera uma garota americana, não se considera uma garota cubana, então ela tá tentando se descobrir ali no meio, só que a autora apenas cita essas coisas e não fala mais nada sobre elas até o final do livro. Então assim, você entra esperando que ela vá abordar assuntos muito importantes, porque os assuntos que ela escolheu abordar são assuntos sim muito interessantes, principalmente a questão entre Cuba e Estados Unidos, que ainda é uma questão muito tensa até hoje, né? Então, antigamente as pessoas tinham regras muito restritas para seguir. Se você fosse americano, se você fosse cubano, você não poderia cruzar, né, essa fronteira entre os dois países, a fronteira imaginária, né? Era uma situação muito complicada e até hoje é uma situação tensa. Eu achei que a autora fosse abordar essa questão, o fato de que a Rosa tem tanta vontade de ir pra Cuba, tem tanta vontade de conhecer a sua família e o lugar de onde a sua família veio, mas que não é possível que ela apenas vá pra Cuba porque existem muitas restrições que ela tem que, né, transpor. Só que a autora não foca nisso, sabe? Ela cita mais ou menos, no final ela começa a abordar um pouco mais. E eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade, sabe? Eu acho que a comunidade cubana dos Estados Unidos, é claro que eu não sou cubana, não sei dizer, mas eu acho que a comunidade cubana nos Estados Unidos gostaria de ver mais sobre isso, sabe? Gostaria de ver mais histórias comentando sobre essa questão. Fora que a família da Rosa também tem uma situação muito complicada por conta dessa maldição, que a gente não entende nada, a gente não entende como surgiu, a gente não entende o porquê, é apenas citado, sabe? Então você acaba se perguntando se essa maldição é mesmo real, se é alguma coisa que elas acham que existe, sabe? Porque a autora não aborda essa questão também da maldição. A gente apenas sabe que se as mulheres santos se apaixonarem
apaixonarem por um homem, né, ele vai morrer no mar. E também tem a grande questão, gente, que é claro, é muito óbvio que num livro YA ia acontecer da protagonista se apaixonar por um homem que gosta do mar, sabe? Isso eu achei que foi muito óbvio. Acho que a autora poderia ter abordado essa questão de outras formas. A Rosa não podia se apaixonar por um cara que gostava do mar e ela se apaixonou bem por um cara que gostava do mar. Era o que a gente já tava esperando que acontecesse mesmo. E eu não sei, gente, esse livro tem alguns estereótipos que eu não gosto muito, sabe? Eu não gosto. Então o fato da Rosa ser aquela garota pequena que tem 1,50 m, toda curvilínea, o que cubanos são assim mesmo. Então eu entendo o porquê dela ser assim. O carinha que ela se apaixona tem 19 anos, mas mais parece um cara de 30 porque ele é todo musculoso, todo tatuado, todo misterioso, sabe? Então são estereótipos de jovens que eu não curto, eu não gosto disso, não me atrai nada, sabe? Também temos aquelas grandes frases clichês dos livros jovens, então passou a mão no cabelo que caiu sobre a testa, ou os meus joelhos ficaram tão fracos que começaram a tremer, ou ele passou a mão pela barba e eu me segurei pra não passar também, imaginando qual seria a sensação de passar as minhas mãos por ela, ou até mesmo encostar o meu rosto. Então assim, são frases que eu já li 50 vezes em 50 livros diferentes, sabe? Que não gostei de estarem ali, eu acho que ficou um livro muito genérico. E tudo bem você colocar essas frases, eu acho que já virou uma grande piada a gente encontrar esse tipo de frase dentro dos livros. Não encontrei o soltei a respiração que não sabia que tava segurando, essa aí não encontrei, mas no geral eu acho que foi um livro que me decepcionou de certa forma por ser vendido como um livro diferente, sabe? E ao mesmo tempo ter caído na mesmice dos livros jovens que eu já li. Pra mim, o ponto alto desse livro, o alto mesmo, assim, foi a relação da Rosa com a sua abuela. Eu não sei se é uma coisa que é minha, porque eu gosto muito dessa relação quando existe, né? Dessa relação com os idosos, então o fato de você ter uma avó, de você ter um avô. Eu gosto muito quando isso é abordado nos livros, tanto que uma das minhas séries favoritas, Observação, é Grace and Frankie, porque fala sobre a vida idosa, sabe? Então isso é uma coisa minha, eu acho que esse pra mim foi o ponto alto, só que a autora também esquece de abordar, sabe, essa relação. A gente vê uma relação de muito carinho, de muito amor entre as duas, mas elas também têm as suas próprias dificuldades, e a autora só lembra de abordar essa questão dos 75% mais ou menos, que foi quando o livro começou a melhorar pra mim, sabe? Eu acho que o final foi um ponto alto do livro, eu demorei todo um tempo pra ler os 75% e depois a história fluiu de uma forma que me fez terminar um pouco mais rápido. Mas enfim, gente, no geral eu fiquei meio decepcionada, sabe? Eu acho que, de novo, foi uma grande oportunidade desperdiçada da autora. Só que eu também não posso falar muito, sabe? Porque eu não sou uma garota cubana. Então eu acho que as garotas cubanas talvez se sintam representadas por esse livro. E foi por isso que eu não diminuí tanto a nota, porque eu ainda acho um livro bom. Ele tem diversidade racial, então você vai encontrar diversas personagens diferentes e diversas pessoas com vivências diferentes. Ele tem a sua contribuição pro quê de diversidade, sabe? Que a literatura tanto precisa nesse momento. Um livro jovem com diversidade deve ser sim falado e deve ser sim recomendado, porque é o que a gente precisa nesse momento. Ele também traz a sua cota aí de cultura cubana. Grande parte da história você vai vendo palavras em espanhol. A própria cidade onde ela mora, que é uma cidade litorânea, a maioria das pessoas é cubana. Então você vê essa cultura, sabe, lá. Então eu acho que isso também é muito importante, porque eu, pelo menos, não me lembro de ter lido uma história que tenha uma família cubana, que tenha uma protagonista cubana. Então eu acho que esse livro sim tem a sua contribuição pra parte de livros jovens na literatura. Eu acho que ele deve ser recomendado, mas ao mesmo tempo não posso deixar de falar que me decepcionei sim. Achei que fosse receber uma coisa um pouco mais profunda. Foi um livro bem raso, foi um livro bem superficial. A maior parte da história é o romance da Rosa com esse garoto que ela não deveria ter se apaixonado. Se você realmente for fisgado pela história, sabe, eu acho que você lê muito rápido. Eu já tava conformada, gente, deu 3 horas da tarde, eu já tava conformada que eu ia ter que terminar esse livro hoje no sábado, mas o final fluiu de uma forma que eu não tava esperando, então por isso é que eu terminei em um dia. Mas eu acho que se você for realmente fisgado pela história, eu acho que pode ser uma história reconfortante, sabe? Pra mim, faltou aquele ponto onde eu teria me apaixonado, e não aconteceu, e por isso é que eu acho só um livro bom, por conta também da contribuição aí da diversidade que eu já falei pra vocês, e acabei dando 3 estrelas. E é isso aí, gente, essa é a minha opinião de Não Namore Rosa Santos, da Nina Moreno. Eu sei que esses vídeos de resenha têm ficado mais rápidos, mas é porque eu tô tentando trazer uma opinião mais rápida pra vocês. Vídeos de resenha não são muito assistidos, né? É um conteúdo muito específico pras pessoas, então por isso é que eu tô tentando facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram assistir. Mas é isso aí, comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você concorda com tudo que eu falei, se você tem vontade de ler, porque você pode ter ficado com vontade de ler depois de tudo que eu falei. Agradeço a Plataforma 21 por ter me
mandado esse livro pra resenhar aqui pra vocês. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, por favor, porque toda semana eu estou aqui falando de livros. E se você não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, porque me ajuda muito. Mas agora sim, eu fico por aqui, então vamos conversar nos comentários sobre esse livro. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!